Um dos maiores tabus que nós temos na vida, pelo menos para a maioria das pessoas, é falar sobre a morte. Felizmente ou infelizmente, dependendo do que você acredita, essa é a única certeza que temos na vida. Mas a vida às vezes nos prega peças, leva embora pessoas que a gente tem certeza que não deveria ter ido, pelo menos não tão cedo. Esse é o caso do Luciano, um cara que batalhou muito para estar aqui, brigou muito para ficar por aqui, mas infelizmente isso não foi possível. Mas nem por isso, por todas essas batalhas pela saúde dele, ele perdia o seu bom humor. Sempre via o copo meio cheio. Pensa num cara falante, áudios no WhatsApp de 3, 4, 5 minutos, ligações de 1, 2, 3 horas. Começava falando de um projeto novo, terminava falando da sua bateria eletrônica que ele gostava de tocar, passando por o que ele tinha inventado para fazer de almoço naquele dia. Enfim, é dessa forma que eu quero lembrar do Luciano. Vocês vão ouvir agora alguns trechos da participação dele aqui no Papo Acessível e em seguida o episódio de hoje. Obrigado, Lu. Fala pessoal, boa noite, eu tô chorando da risada. Scala, agradeço aí a oportunidade. Eu fui o primeiro maluco a colocar bengala colorida no Brasil. Legal. E até então eu achava ridículo a bengala branca. Não sei por que cego tem que usar a bengala branca, sendo que isso aí não tem nada a ver, né? E eu fui o primeiro a colocar rollerball também. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu desde 2018. Saía da frente da academia, atravessava a avenida, pegava o ônibus, descia numa avenida, atravessava e tava na rua da minha casa. Chegava em casa, minha mãe falava, pô, tacou a mão em porta de loja, encheu a mão de graxa e limpou no kimono, ou limpou na bermuda, ou limpou na camiseta. Não pus a mão em porta de loja. Até que eu descobri que era o cabo da bengala. Aí eu pensei, você tem durex aí? Aqueles durex largo, fita caixa? Tem. Falei, empresta aí. Encaixei e soquei durex na bengala inteira. Aí cheguei em casa revoltado. Já catei caixa de ferramenta lá na garagem de casa lá, já falei, eu vou dar um jeito nisso aqui. Aí comprei cabo de aço de marcha de bicicleta, de bicicleta de corrida, de speed, que é maior. Fui numa casa de molas aqui, comprei 2 molas, fiz um sistema com cabo de aço e 2 molas dentro da bengala. Mas é assim, é o Dr. Bugiganga, né? É o Dr. Bugiganga. É, gosto de gambiarra. Meu, MacGyver. Até o dia. MacGyver. Exato. Até o dia que a minha mãe só escutou o grito, puta que pariu. Escapou a mola, cara, do cabo de aço, deu um tiro, voou um pedaço de bengala dentro do meu quarto. Nossa. Pensa que eu tô com um notebook novo, com 1 semana de uso. Nossa. Bateu 4 dedos pra cima da tela do notebook na parede. Deu uma arregaçada. A minha mãe foi lá, o que aconteceu? Eu falei, eu acho que eu acabei de moer meu computador. Ela falou, não, bateu 4 dedos pra cima da tela. Lu, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Muito obrigado mesmo, cara. Legal. História foda. Pessoal, valeu, obrigado Lu. pelo convite aí. Obrigado, Fernando, pelo convite. Meu Deus! O que é aquilo no céu? É o fim do mundo! É o Homem Bengala. Homem o quê? Tá cego, cara! Sai do meio da rua! Tranquilo! Eu sou Feliz Calabrini, está começando mais um Papo Acessível. Eu estou aqui com ela, diretamente das areias cariocas, ela que desceu do Cris, subiu o Morro do Pão de Açúcar, ela, Renatinha Fonseca. Hello! Eu, voltando de férias, estava lá na Praia Seca, vocês já ouviram falar? Não, só com praia molhada. Isso. Pois é. Eu venho da terra seca. Praia Seca é um nome estranho, né, para uma praia, mas enfim.
E é do jeito que eu gosto, gente. Assim, Seca? tipo Lagoa Azul, sabe? Lagoa Azul com sax ainda? Nossa Gente, senhora. Olha, então. E o sax foi. Falando sério, foi mesmo. Que bom, que bom. Você pôs a mão no saco. Então eu não errei. pus, Então eu não claro, errei, porque no eu último não cast eu falei que estava tocando sax lá na praia. Então eu não errei. Foi mesmo. Eu comentei até com o Glauco aí. O Fernando tá adivinhando. Muito bom. A praia muito bom. foi seca, mas muitas coisas pegaram fogo lá na Né? praia. E eu também tenho ele que veio diretamente da terra da salsicha, ele que foi liberado da fábrica de novo pra participar aqui do papo, ele, Sônia Hipólito. Olá, meus amigos, minhas amigas, ouvintes, tô aqui pra dizer que tô com o saco cheio de cego. É mesmo? Nossa, Pensei que era um saco cheio de salsicha. Insuportável, porque para pra pensar, você sabe que agora eu sou um cara um pouco mais magro, né? Pô, cara, Soninho fininho. Mais fina, então, no caso, né? Não, é uma salsicha mais encorpada, entendeu? Você vai pra... salsicha gourmet. Isso, é bombada. Isso, exatamente. Aí você vai pra praia, tal, muito legal. Chega lá, cara, você não consegue ver nada do que é bonito, entendeu? É muito triste isso. Então eu vou começar a chamar você, ao invés de terra da salsicha, terra da vina. Entendeu? O Guina sabe o que é. Já apresentei. Então... Ih, rapaz, agora eu boiei. Já nós explica, né? Já o convidado explica. E tem também aqui ela, diretamente dos povoados de Vila Conceição e Piraporinha, quase que eu esqueço o nome das bagaças, ela, do ornato do ABC, Juscelene Braga. Oi, tudo bem, meu povo? Eu tô bem comportada como sempre, viu? Não gosto de hoje não, sempre. Um pouco mais. Sempre comportada. Eu tô com gripe, desculpa. Eu também tô aqui com ela, diretamente da terra do Pique. Ela que agora tem 3 cabeças na sua fazenda. Ela, Laísa Cardoso. Olá, meninos e meninas. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu não tô cansada de ser cega, não, mas eu tô cansada de ser pobre. Também. Isso cansa mesmo. Se você quer boiadeira. É a boiadeira. Veja bem que na minha boiada não tem um boi, um bezerro, uma vaca, gato e cachorro, né? Mas segue o baile. E diretamente da terra da Vina, ele que vai explicar que Katsu é isso, o nosso convidado especial de hoje, Aguinaldo Borcati. Seja bem-vindo. Fala, queridos e queridas. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? Vocês insistiram tanto, ficaram ligando, mandando mensagem. É lógico. Convidado tão especial tem que insistir, pô. Rolou um H muito, né? Vocês de novo. Tem que pagar, né? Pagou muito caro. Quero dizer que eu não estive na Praia Seca e que não vou falar também da Vina. Não vai falar da Vina? Como Vina rima com Guina. Então vamos embora. Ele não vai falar da Vina. Como que é a Vina do Guina, né? Então, não precisa. Não tô em condições de opinar sobre isso. Olha, pra quem tá boiando, Renatinha Fonseca, Vina em Curitiba é salsicha. Isso. Salsicha de cachorro quente. Isso. Caraca, um outro dialeto, né? Outro dialeto. É chachicho, né, pra alguns. Chachicho? Salsicha. Não é cachorro-quente dos seus cachorros, fala lá. Ai, meu Nem pensar. Importante dizer. Se bem que tem um de vez em quando dá vontade de matar. Então, nossa senhora. Então vamos começar o cast antes que a gente seja cancelado. Melhor, que a Luísa Mel já tá de ouvido aí. Tá. Nossa, ela tá ouvindo freneticamente a gente. Então, enfim. Claro. Hoje. Desde o primeiro. Tá, exatamente. Só pra achar alguma coisa. Enfim. Hoje nós vamos falar o seguinte, ó, o Soninho deu uma ideia aí no nosso grupinho pra falar sobre cansei de ser cego. Só que nós temos um programa aí que nós fizemos há 5 anos atrás, já faz 5 anos, hein, Soninho? 5 anos atrás. Caramba, faz tempo. A gente era novinho, né? Até a Renata era mais nova, né? Exato. Até eu? Até ela. Eu tinha um fio de cabelo branco, hoje eu tenho 2, então já faz tempo pra cacete. Então... Mas eu era mais gordo nessa época aí. Era? E hoje é mais ainda. Eu sempre fui gostoso. Eu era mais gordo. Desde aquela época.
Mas enfim, Tá certo. aí... Só que como a gente já tem um programa desse, a ideia é, claro, dar uma atualizada, né, do porquê que a gente cansou de ser cego. Se a gente já mudou de ideia, ou se a gente tá cansado ainda de ser cego, se alguém já se curou, né, vai saber se curou, né, depois de 5 anos, vai saber se melhorou a visão. Acha que é legal. Exato. Você que tá ouvindo agora, pega uma dor ou uma agulha e fura os seus olhos, porque é muito Nossa legal, senhora! Nossa! Puta que pariu! Não, ouvinte. Eu faço isso em casa. Amarga desse grupo. O Não Ministério. façam isso, cara. Só um minutinho, pessoal. O Ministério do Papo Acessível adverte: não faça isso em casa, isso é uma brincadeira. Tem que avisar, né? Porque senão já viu, né? É sim. Mas. Quaisquer automutilações são de inteira responsabilidade do ouvinte. E ó, tem advogado aqui no grupo hoje, hein? Então, cuidado. Mas enfim, fora atualizar, pra ver se alguém se curou e tal, se melhorou, né? Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre cego e baixa visão. Porque existe na internet, nas internets aí por aí, essa rixa, digamos assim, né? Existe, porque já existia o grupo até que queria separar o cego do baixa visão, né? Porque baixa visão é uma coisa, o cego é outra. Não? Lembrando que em 2018 eu fui ameaçado. Não, separa não. Não Meu tô falando pra Deus! separar. Eu falei É que. mesmo? É É mesmo? Sim, Soninho foi ameaçado Ameaçado porque demais. queria separar, né? Enfim. Mas vamos falar um pouquinho sobre baixa visão, sobre cego. Vou falar aqui, é mais ou menos o tema que eu pensei, que a Lala não gostou muito. Não é o título Não do foi episódio. isso que eu disse, porque não foi nem me permitido argumentar. Não, mas vai argumentar agora. Não é o título do podcast. Muito Marley. Mas eu falei assim, gente, quem será que é mais fudido, cego ou baixa visão? Boa. Sensacional. Então... A Scalabrini de fudeção. Exato. Calabresa, Não, calma, o calabresa. negócio é que assim, se a gente fosse estabelecer uma Olimpíada do sofrimento, a pessoa mais fodida de todas seria a mulher trans negra na cadeira de rodas que não enxerga nem escuta. Pois é, não, aí, Essa nossa, aí seria também, nossa, aí né? realmente, Aí, Ah, vou combinar muito que aí é... triste. realmente, Mas aí, esse é o ponto. Não dá pra gente fazer uma escala de quem sofre mais, quem sofre menos, quem tá mais ou menos. Tá, então Porque vamos cada começar. pessoa Vamos começar com vive você de um mesma. Por que não dá, Lala? Por quê? Porque nós não somos ratinhos de laboratório criados em condições iguais. Então, cada pessoa tem acesso a uma quantidade X de recurso e de estímulos e de, né, pessoas que apoiam ou não apoiam. E, por exemplo, né, só tem um jeito de você ser cego, que é não enxergar nada. Agora, Certo. tem várias maneiras de você ter baixa visão. Certo, Então, assim, é complexo. É complexo. é complexo. Mas então, Lala, vamos fazer o você tem que seguinte. entender uma coisa. Fala, Soninho. Tem só uma coisa, Scalabrini, que lá pra você entender, é que nós aqui, acho que passamos por todas as etapas da baixa visão e hoje praticamente não enxergamos mais. E além de tudo, nós somos Nutella. Exato. Então a gente consegue. Tá, mas vamos separar os times então? Quem aqui não enxerga porra nenhuma mais, né? E quem aqui é Levanta baixa a visão? mão. Não, levanta a mão não, porque eu não vou enxergar. Mas... Não enxergo porra nenhuma mais. Eu Vamos não ver como que a enxergo gente vai nada. saber quem levantou a mão e quem não levantou. Eu tô vendo. Isso, Eu tô tá aqui, vendo, ó. sim. Eu sei Tá bem o que você tá Tô vendo. vendo. Então, A Renatinha. Não acertou meu olho. Ai, meu Deus do céu. É um pouquinho Mas mais pra que baixo, ô bonito. Ju. Um pouquinho mais pra baixo. Ai, que delícia. Então, ó, a Renatinha não enxerga nada. Olha, a Ju Ju não também enxerga não. nada, certo? certo. 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 Soninho, como é que Eu tá sou aí? baixa visão. O Agnaldo é baixa visão, beleza. Cara, eu sou bem nano visão, né, cara? Certo. Então tamo junto, baixa então. visão nanovisão. severa. Então, Não é baixa Não, visão a severa, é que- pior. não. É pior que Tá. baixa visão severa. A questão tá. é, você usa o seu, né, por menor que seja, o seu resquício visual pra fazer alguma coisa, Uso. então é baixa visão. Sim. Uso Sim. pra ver se a luz tá acesa ou apagada. Então é baixa visão. Você eu lá sou lá. subterrânea.
Nossa senhora. Baixa visão. Baixa visão. Tá. Mas assim, deixa eu, no meu caso, não enxergo nada, mas já enxerguei, já fui baixa visão também. Sim, é isso que eu ia perguntar. Não, mas mas tem uma coisa interessante pros ouvintes colocar, porque assim, Fernando, eu e você, a gente ainda vê resquícios de luzes. Sim. Mas a gente não tem uma visão, por exemplo, a gente não consegue mais identificar o rosto de uma pessoa. Não, nem a bunda, nem o rosto. Com bengala. Exato. Entendeu? Então, assim, cego, hoje né? tem uma. Que isso? Seria uma cegueira legal, né? Não, assim, não, na legal prática... não é, né? Não, legal não é, mas na prática... na prática é cego, porque assim, é o que o Sony falou, eu só tenho resquício de visão. Legal é o nome que acho que o INSS sim, tem sim. cegueira legal. Sim, só pra não perder a piada. Tá, mas vamos perguntar pro convidado primeiro, vamos ser educados. Fala lá, pode falar. Vou fingir, né, que a gente é educado. Esse resquício que vocês falam que, não serve só pra luz apagada ou acesa, né, por exemplo. Então tá, vamos botar um tampão aqui nesse olho que tecnicamente já não enxerga coisa nenhuma. Vai ou não vai fazer alguma diferença? Por menor que seja. Faz. Não, lógico que faz. Eu não quero perder o resquício, não. Falando, entendeu? Não, mas eu me defino como nanovisão e não como baixa visão, porque o baixa visão, aí... Vamos lá, vamos definir isso aí. Como é que é a sua baixa visão? Olha lá. Vamos começar por você, então depois a gente passa pro convidado para ele explicar pro Aguinaldo como que é a baixa visão dele. Tá, só a título de consulta para quem quiser depois, acho legal conferir as definições que estão na LBI de o que é cada coisa, pra gente não ficar aqui, né, falando, porque assim é isso, aquilo, outro, né? Então, assim, eu, em termos jurídicos, vamos dizer assim, eu tô enquadrada com cegueira legal. Pro CID-10, eu tenho visão subnormal. Em pleno 2024 ainda se usa esse termo. Mas como caralho, não, vamos pra prática. Não, calma, eu tô chegando lá. Oxe, tem que ter preliminares aqui. Marcial caminho. Enfim, eu tenho visão monocular, eu não tenho visão periférica, eu uso um óculos que é uma lupa, então eu só consigo ler e escrever com esse óculos. Certo. Eu ando na rua com bengala, eu consigo identificar as cores dos carros, mas eu não consigo ler as placas, por exemplo. Certo. Então, Uber é um problema. Ônibus é um problema, eu não consigo ler para onde o ônibus está indo. Mas você consegue ver o ônibus vindo. Eu consigo ver o ônibus vindo. Tá, eu consigo, né? Tem degrau, não tem degrau, é uma rampa, o elevador tá aqui não tem chão. Às vezes eu não vejo. Geralmente vejo. Entendi. É isso, basicamente. Beleza. E você, Guina? Basicamente é o que ela lá falou, da mesma forma. Eu sou baixa visão, tenho dificuldade, assim, de enxergar elementos pequenos, né? Então, eu uso um óculos, meu óculos tem 20 graus para longe, certo. 22 para perto. Além disso, né, para acrescentar e não ficar repetitivo com relação ao que ela lá falou, eu uso adaptações do computador, por exemplo, para deixar a tela maior. Quanto maior também a tela, melhor para mim, que aí eu posso aumentar ali os itens e não sair, né, do foco. Passo algumas dificuldades assim com relação ao ônibus também. Então o ônibus, dependendo do lugar que eu tô, né? Se passam vários ônibus, eu tenho que parar, perguntar qual é. Então basicamente é isso, assim, não tem muita diferença para o que a Você usa bengala, Guina? Não uso, tenho cogitado usar principalmente à noite, porque eu passei por 2 situações recentemente que me fizeram pensar sobre isso. Baixa visão, via de regra, do que eu conheço, pelo menos do meu contexto, tem um pouco de preconceito de usar bengala. Baixa visão é safado. Vamos falar português claro, é safado. Agora, eu passei por 2 situações recentemente, muito semelhantes. Uma que eu fui descer do ônibus. Com bengala, o meu olho esquerdo é o mais capenga, né? Certo. Meu olho esquerdo é praticamente nulo. E eu saí do ônibus e saí pro lado esquerdo e esbarrei num cidadão. E ele ficou bravo, ficou descontente comigo e me deu um soco. Nossa senhora, gente. Eu fui me ligar do que aconteceu, do que depois de algum tempo assim que eu tava sentado e várias pessoas em volta, o cidadão já não tava mais ali e eu entendi depois o que de fato aconteceu. E numa outra oportunidade alguém queria brigar comigo também porque eu esbarrei sem ver a pessoa. Então eu tô cogitando pelo menos à noite. Tem que pelo menos a bengala de identificação, né? Mas vamos lá. Exatamente. A tua visão teu problema, a tua deficiência, sem entrar em tecnicalidades, mas ela é degenerativa ou ela é estável? Tecnicalidades, gostei dessa palavra. Não, é estável.
Tá, todo ano eu faço um controle regular, porque eu tenho glaucoma também, né? Então é sempre perigoso, tô controlando a pressão. Sim. E sempre tô fazendo exame para troca de óculos. Então fica oscilando. Às vezes meu grau aumenta, às vezes diminui, mas sempre ali numa faixa, não progride. Entendi. E a sua visão, lá, sem entrar em tecnicalidades, mas degenerativa ou estável? O meu caso é glaucoma também, então assim, faz controle todo ano. Depois que eu passei pelo transplante, meu grau ficou nos 32 e nos 32 está até hoje. Entendi. Mas, assim, entendi, tá estável, mas no teu caso, assim, pelo que eu sei, pode acabar piorando um pouco, né? Sim. Tá, entendi. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, então, começando com Renatinha Fonseca, porque a Renatinha Fonseca também discordou de mim no grupo, então vamos chamar ela aqui pro Renatinha. Lá vem, né? De novo. Olha, o que me motivou... Só pra vocês entenderem, só um minutinho, Fernando, pra entenderem os ouvintes, que no nosso grupo tem muita discórdia. Ah, tem bastante. Pau quebra lá. Isso, exatamente. Tem discórdia, tem putaria, tem tudo. Ai. Mas enfim. Acho que alguém quer audiência. Como é que é, Ju? Calma, Calabreso, né, Ju? Calma, Calabreso, né, Ju? Calma, Calabreso. É tipo o BBB. Isso, exato. Igualzinho, nossa, igualzinho. Bom, eu vou sair dele, então. Bom, bonito e bagunceiro. Isso. Mas assim, ó, o que me motivou, a gente tava conversando sobre isso, né? A Lala também levantou um ponto, eu falei outras coisas, a Rê também concordou com a Lala. Mas meu ponto é, Renatinha Fonseca, assim, vamos pro fato, vamos esquecer a experiência da pessoa, as políticas públicas a que ela está submetida, todas as outras coisas, certo? Vamos esquecer, vamos pro fato. Enxergar alguma coisa já não ajuda? Não é melhor enxergar alguma coisa? Você não tem mais autonomia por enxergar alguma coisa do que não enxergar nada? Depende de que tipo de autonomia você está falando. Viu? Eu acho impossível responder isso sem um contexto. Tem uma subjetividade inevitável aí. Lá vem um depende. Depende. Eu acho que, por exemplo, quando a minha visão já estava bem baixa, quase... porque eu tive uma característica assim, foi fechando, como a retinose você perde o campo visual, né? No meu caso, perdendo o campo visual, foi fechando, mas eu tinha visão nítida, não era embaçada. Então, eu gostava muito de ler, até a última gota de visão, eu conseguia ler, claro, com auxílio de um óculos para perto, eu usava lente de contato, e, né, luz em cima, régua, para ler, mas consegui ler até o finalzinho da minha visão. Então, para mim foi útil. Essa visão foi útil, né? Porque eu gostava muito de ler, né? Gostava de assistir, por exemplo, a filme com legenda. Então, na medida de você conseguir programar um negócio na TV ou no videocassete, tá, gente? Que na época era videocassete. Faz tempo. O que é isso, videocassete? Então, era útil, não. né? Eu nunca nem vi. No caso da minha baixa visão, até o finalzinho, ela foi útil. Agora, para eu andar na rua, não servia para nada. Então, a minha autonomia para andar na rua, se eu soubesse naquela época o que eu sei hoje, porque eu não tinha informação, né? Eu fui pro Benjamin Constant fazer reabilitação depois que eu fiquei cega. Pois é. Eu não sabia que eu podia ir essa antes particularidade aí. Sim. Eu não sabia que eu podia ir antes. Então, para mim, andar na rua era de braço dado, de mão dada com alguém. Não tinha como. Na rua e em qualquer lugar que eu não conhecesse. Até em casa, eu tinha que ter muito cuidado, tal, aquela coisa toda. Porque é aquela história que a gente sempre fala. Muitas vezes, quando a gente tem baixa visão, a gente não tem muita certeza do que a gente está vendo. Às vezes a gente pensa que está enxergando mais do que a gente realmente está enxergando. Mas uma coisa que eu falei lá no grupo, que talvez pelo fato da minha visão ser nítida, embora fosse diminuindo o campo cada vez mais, ela fosse nítida, isso talvez me confundisse muito mais. E eu disse lá no grupo e repito, quando a minha visão fechou completamente, eu senti um certo alívio.
Porque a confusão, quando você tem baixa visão, no meu caso, tá? Porque a gente sabe que, por exemplo, o Stargardt, você perde a visão primeiro no centro, né? Da retina. Sim. Meu caso. Então, o seu caso. Então, assim, você se locomove bem enquanto você não está conseguindo mais ler, mas você ainda se locomove razoavelmente bem. Então, no meu caso, que é perda de campo visual, de visão periférica, era muito confusa a minha visão. Era muito cansativo tentar enxergar. Ficar tentando ver as coisas era muito cansativo. Quando eu fiquei cega, então agora é usar bengala e acabou. Não tem visão. Não tem o que Não tem que ficar procurando, não tem o que fazer. Será que eu tô vendo? Será que eu não tô? Deixa eu tentar ler isso aqui. Não tinha isso. E pra você, Ju, como que é pra você? Sendo que assim, você, pelo que a gente sabe, pra quem nunca escutou, você perdeu a visão de bem pequenininha. Como é que é pra você? O que você acha sobre isso? Como é que é pra você? Então, eu perdi a visão aos 5 anos de idade, né? Eu tenho muita memória visual, mas eu diria assim, que a minha autonomia, como a minha vida, a maior parte da minha vida foi não enxergando, eu tive muitos estímulos, muitas coisas para poder me virar, né? Ter assim, aquela independência. Então, assim, eu passei pela Fundação Dorina, depois fui para o Instituto de Cegos Padre Chico, tive muitas aulas específicas. A minha autonomia hoje, eu defino, de certa forma, pelo cão-guia, sabe? Porque, assim, não tô querendo dizer com isso que a forma ideal, melhor que não, mas pra você né? Não, ok. Eu achei importante frisar isso, Scala. Porque hoje em dia, né? Até pra gente... até porque, né, lembrando do papo atrás, né, no episódio anterior da distorção, só pra ninguém distorcer isso daí. Então, pra mim, o cão-guia foi o melhor dos mundos, porque eu consigo... Você tem preconceito na bengaleiro. Vou nem falar, tá com begaleirinho. Então, mas assim, o cão-guia pra mim, eu falo que eu enxergo sem ver, tá? Que nem, por exemplo, alguns lugares que eu vou aqui, eu passo por uma praça que ela é bem grandona, né? Que chama Praça da Moça. E aí, gente, se eu tivesse com bengala, eu teria muitas dificuldades, porque tem vários canteiros. Eu me perco nessa praça sempre. Só pra constar. Pois mas por quê? Você tem vindo pra cá? Porque ele vai atrás da moça. A moça da praça me deixa perdido. Isso, olha que beleza. Olha! Boa! Adorei isso. Vou anotar aqui no caderninho da conquista. Mas continua. Gente, continuando, então assim, com o cão é muito tranquilo pra mim. Então hoje, por exemplo, o trajeto que eu faço para ir pra academia, eu atravesso aqui uma rua, eu vou descendo e tal, e aí eu vou contornando a praça e pra mim é muito tranquilo isso, entendeu? Então eu vou a lugares, eu entro, saio em lugares que eu falo, cara, eu me sinto assim, uau, que demais, que legal que eu fiz isso, e eu me sinto super bem. Então, hoje, eu posso dizer que eu tenho muita autonomia, muita independência, entrar e sair. O metrô, por exemplo, que é algo assim... muito complicado às vezes, né? Porque essas estações novas, muita escada, às vezes tem... tem o buraco do metrô, que a galerinha já andou caindo. Entendeu? Então, assim, hoje eu às vezes eu saio de casa, volto pra casa e eu não interagi com ninguém, sabe? Então, isso pra mim é algo que não tem preço. E não é porque eu não gosto de interagir com ninguém, é porque de vez em quando você fala, cara, eu quero ficar na minha. Sim. E pra você, esse é o ideal, né? Antissocial. Sim. Só. Mas se eu tô com a bengala, não tem como, né? Não tem como. Se eu tô... depois a gente acerta os ponteiros. O problema da Ju é só com o Uber, né, Ju? Ai, meu Deus! Um dia desse a gente conta sobre isso. Já vocês contam. Deixa eu puxar o Soninho pra conversa. Soninho, ó, assim, me ajuda aí, Soninho. Por que assim...
é tão... não, porque é muito subjetivo, é não sei o que, enxergar não seria mais fácil, não, Soninho? Qualquer coisa. Puta, eu vou falar... Olha, cara, eu vou falar uma coisa pra você. É o seguinte, só pra dar o meu contexto, eu comecei a perder a visão com 6 anos de idade. Então, a maior grande parte da minha vida até hoje foi, sim, com baixa visão. E eu sinto muita saudade de poder enxergar os objetos. Por mais que tinha que chegar muito próximo, colocar bem perto do rosto. Meu, é muito mais fácil. Às vezes você antes, com baixa visão, eu conseguia ainda enxergar a cor de uma roupa, né? Hoje, muitas vezes eu tenho que usar um aplicativo. Por exemplo, dava pra enxergar mais ou menos o rosto das pessoas. Hoje, praticamente, não consigo nem mais ver mais o rosto. Então, não tem como dizer, né? E assim, eu já participei de um debate, até lá no diálogo com o pessoal, que é assim, eu prefiro se tivesse, até na época da novela, se tivesse uma pílula que pudesse fazer eu voltar a enxergar, você tomaria, né? E tem gente que fala que não tomaria, cara. Porra, eu tava conversando isso com a Maína ontem. Eu tomaria o pote, cara, você tá entendendo? Lógico. Então, assim, eu hoje, se eu tiver a oportunidade de voltar a enxergar, melhorar 10% do que eu tinha, cara, eu seria a pessoa hoje mais feliz do mundo. Porque, assim, a partir do momento que você deixa de enxergar qualquer imagem, a vida fica muito mais difícil. É mais difícil da locomoção. Por mais, mas Sônia, você pode fazer o curso, você pode, né, fazer o curso de mobilidade, você aprende, você pode ter o cão guia. Maravilha, mas é mais difícil, cara. Não tem como dizer que é mais difícil, né? Então, lembrando que a gente tá falando da nossa opinião, né, Soninho? Da nossa opinião aqui. A minha opinião, claro. Se alguém for ao contrário, não tem problema nenhum. Acho que cada vivência é uma vivência. Mas, cara, assim, poder enxergar, nem que for o mínimo, é muito melhor, cara. Não tem Deixa eu só dar um pitaquinho aqui. Eu acho que, na realidade, até porque, assim, às vezes a pessoa acha o podcast e tá perdendo a visão e tudo mais, né? Ou a mãe que tá vendo ali pra criança e tudo. Enfim, de fato é a opinião de cada um e assim, eu entendo essa questão do que o Sony falou, justamente porque foi uma perda gradativa, né? E aí traz aquela sensação, né, de que tipo, puxa, era muito melhor. Diferente da minha, que eu já perdi, e vivi desta forma, né? Então, claro que tem diferenças, tem nuances, tem muita diferença. Mas não era pra não enxerga que era bom? Entendi, agora tem contexto? Não, então, assim... Pera um pouquinho. Deixa eu responder. Então, deixa eu responder a provocação. Aí você continua. A questão lá é o seguinte, que o fato é, se você enxerga qualquer coisa que você enxerga, você já tem uma vantagem sobre a pessoa que não enxerga. Isso é um fato. Agora, se você vai adicionar o contexto, aí a gente pode falar assim, bom, eu conheço cegos, né, que são muito mais autônomos do que baixa visão. Mas conheço baixa visão também é uma realidade. Pois mas a questão se você for pelo fato, né? Olha, você pega uma pessoa que enxerga perfeitamente, tá? Apaga a luz, manda ela andar dentro de casa, ela vai ter dificuldade. Se você acende a luz... Vai ter dificuldades. Ela vai andar normalmente. Sim. Então, o fato qualquer coisa que você enxergue em comparação com alguém que não enxerga nada, a pessoa que enxerga tem vantagem. Inclusive, tanto é assim, até para corroborar o que eu tô falando, que nas Paralimpíadas é separado por categoria do que como a pessoa enxerga. Não se mistura baixa visão com cego. Por que será? Porque o baixa visão tem vantagem. O próprio Guina tá aqui pra não me deixar mentir que ele acompanha futebol de cego, e ele sabe também que tem essa divisão. Por que tem essa divisão? Porque tem vantagem. Então, o meu ponto é esse, é um fato. Agora, o que a Ju tá trazendo eu acho importante, porque a gente não quer pra ninguém que tá ouvindo e falar assim, então você que tá perdendo a visão, você tá fudido. Não, a gente não tá falando que o cego não tem autonomia. Sim. Não é isso. Isso. Não, pelo contrário, eu acredito e aposto que tem até mais autonomia que o baixa visão. Agora, é importante dizer... Isso é relativo. Agora é importante eu dizer o seguinte, que eu eu tenho uma vida super bem resolvida e sou bem resolvida com a minha deficiência. Agora, se falar assim, Ju, o sonho da sua vida é enxergar? Não é, mas se tiver uma chance de voltar a enxergar, você gostaria? Claro, gente, óbvio, eu gostaria, mas
eu não vivo atrás disso. Mas não é óbvio. Você esfregou, tiver uma lâmpada, esfregou, o gênio saiu da lâmpada e falou assim, você pode fazer um único desejo. Você não pede pra voltar a enxergar? Eu gostaria de ter... É só um único. Boa pergunta. Eu queria viajar o mundo inteiro. Na minha cabeça, primeiro vem, eu quero viajar o mundo inteiro. Primeiro vem isso, mas se tiver dois, eu posso não até tem pensar, dois, eu quero não viajar. tem dois, não tem dois. Não. Então, sinceramente, não vem na minha cabeça isso em primeiro lugar. Não significa que eu não gostaria se tivesse, entendeu? Mas se fosse para escolher, eu adoraria conhecer o mundo inteiro. Porque eu já sou muito bem, eu vivo muito bem do jeito que eu estou. Deixa eu só... Renatinha, você... Não, a Renatinha, você, se tivesse um gênio aí, você pediria pra voltar a enxergar ou não? Sim, pediria. Entendi. Pra voltar a enxergar mesmo. A Vera, mesmo, a Vera. Minha Entendeu? Sim. Total. Deixa eu só contar um pouquinho da minha história, porque assim, claro que os ouvintes que acompanham o papo já sabem, mas sempre é o podcast de alguém novo, né? Então assim, eu... Com tecnicalidades aí. Exatamente. Eu não vou falar de tecnicalidades. Eu tenho retinose pigmentar, na verdade eu tenho Usher, tá? Não espirrei não, é Usher mesmo. Chama síndrome de Usher, que é a junção é o combo, né? O combo do MEC. É a junção da retinose pigmentar com a deficiência auditiva, que no meu caso é de leve para moderada. E no caso da retinose é bem avançada, né? No meu caso. Então, só que assim, eu descobri isso com 12 anos de idade, não me afetava em nada. Foi me afetar, foi começar a descer a ladeira, como eu brinco, lá pelos 24, 25 anos de idade. Então eu tive uma vida de vidente até meus 25 anos de idade aproximadamente. Eu dirigia, eu tinha moto, eu tinha carro, eu tinha autonomia, enxergava, fazia, acontecia. E a partir dos 25 anos de idade, a visão começou a descer a ladeira. Então lá dos 25 até os 35, 36, ela desceu a ladeira e ficou estabilizada até onde está hoje, né? Que eu tenho um resquício de visão mais no olho direito do que no olho esquerdo, consigo ver luminosidade, consigo ver luz apagada ou acesa, dia ou noite, farol de carro, consigo olhar aqui pro meu iPad, tá na frente aqui e ver que ele tá aceso, mas não consigo identificar porra nenhuma que tá nele. Preciso de bengala pra andar, enfim. Então eu tive uma vida de, sei lá, dos 25 aos 30, até os 37, talvez 38, de baixa visão, né? A visão foi caindo, lentamente, mas foi caindo. Uma hora eu conseguia andar na rua, identificar os degraus, outra hora já não conseguia mais. Enfim, vida de baixa visão. Na minha opinião, né? É claro que eu enxergando o que eu enxergava antes, mesmo tendo que ver revista com lupinha, mesmo tendo que ver o celular com lupinha e tal, a minha autonomia era melhor. Eu não tô dizendo que eu não tenho autonomia hoje, eu tenho. Eu cozinho hoje, eu faço tudo. Só que é muito mais rápido. Por exemplo, eu vou na padaria, pego minha bengala, eu sei chegar na padaria? Sei. Mas se eu tivesse um pouquinho mais de visão pra identificar onde é que tá exatamente a porra da padaria, eu não ficaria, às vezes, tão perdido. Iria mais rápido. Entendeu? Então, assim, é nesse ponto que eu tô batendo. Não tô dizendo que, você aí que tá perdendo a visão, você tá fudido. Não, de novo. Não é isso. Eu passei por isso, né? Hoje eu tenho uma boa autonomia, mas é o que o Sônia falou, eu sou um cego Nutella, né? Eu não preciso pegar ônibus todo dia. É tão interessante o que o Fernando tá falando, que eu lembro a primeira vez que eu encontrei com o Fernando, que a gente se encontrou, acho que no shopping, eu e o Fernando, a gente não usava bengala. Exato, não usava bengala, exatamente. A gente não usava bengala e a gente andava tranquilamente. Tanto é que, assim, né, a gente se encontrou, ficou lá conversando, andando, claro, né, tem um pouquinho, né, tinha baixa visão, mas tranquilo, a gente nem bengala usava. Sim. Só precisava de alguém pra ler o cardápio pra gente, que a gente não conseguia fazer a leitura. Exato, então assim, e foi caindo. Ok, né, a gente, eu aceito o que eu sou hoje, tal. Não é questão de não me aceitar como pessoa com deficiência visual. Eu me aceito, me defino como cego, eu não me defino como baixa visão, porque eu não tenho essa autonomia da baixa visão. Eu tenho uma nanovisão, posso brincar que eu sou um nanovisão. Então, acabo não me definindo como baixa visão por conta disso. Não tem plano de aceitação. Só que eu concordo com o Sony. Tem aí uma pílula pra tomar que você volta a enxergar. Cara, eu engulo até o copo, se precisar, não tem problema. Mas olha, eu queria saber,
questão. Desculpa te cortar, Ju, que a gente tá com convidado, e o convidado não fala, né? A gente não deixa o convidado falar. É verdade. Ele tá se encostando ali pra falar. Fale. Eu quero saber... Ele fala, o convidado fala ou não fala? Quais são depois eu quero que ela lá também fale sobre isso, quais são as suas dificuldades, né? Como baixa visão, o que você passa e tal. Porque eu sei o que eu passei, mas eu não sei o que você passa, né? Com isso. Não, então deixa eu só falar uma coisa antes. Por favor. Um passo atrás, com relação a isso que vocês vêm falando, né? E se tivesse oportunidade de voltar a enxergar, enfim, esse nível de comparação que a gente acaba estabelecendo também entre o cego e o baixa visão, eu hoje resumiria da seguinte forma, na minha situação. Não tenho um sonho ardente de enxergar perfeitamente, até porque eu não sei como é enxergar perfeitamente. Então o que eu tenho de referência é sempre me comparando com outras pessoas. Eu vejo que elas enxergam coisas que eu não enxergo, é sempre um nível de comparação, mas a minha vida inteira sempre foi baixa visão, do jeito que eu sou, né, com essas dificuldades. Sim. E tenho um certo, como que eu posso dizer, um certo vislumbre do que é ser cego, porque se eu fecho o meu olho, eu tenho mais ou menos a noção do quanto isso traria de dificuldade pra mim. Até né? porque você vive nesse meio também, né, Guiná? Você vive nesse meio também, né? Também. E também, ao longo da vida, eu sempre estudei em escola também, escola especial. Sim. E que também eu fui treinado para que se a qualquer momento eu perdesse a visão, eu também não ficasse completamente na laje, né? Então eu tenho algumas coisas. Outro dia, por exemplo, faltou luz aqui em casa e eu completei umas pautas que eu tinha que terminar utilizando o talkback. E fiz. Foi meio atropelado, meio com bastante dificuldade, mas acabei entregando, né? Sim. E a coisa saiu. Então, assim, é mais ou menos nesse sentido. As dificuldades que eu tenho são basicamente aquelas, assim, o que mais me afeta, digamos assim, né? Porque na rua eu saio, não tem problema, eu aprendi a usar a visão que tenho. Então, as dificuldades que eu eventualmente tinha, talvez tem gente que se ficasse na mesma condição que eu, de baixa visão, de um dia pra noite, teria mais dificuldade porque ele não aprendeu, né? Sim, até se adaptar, né? O que mais me causa, assim, o que eu sinto falta mesmo é com relação à leitura. Eu gosto muito de ler e isso, assim, livro, por exemplo, eu gosto de livro mesmo, né? Não ler no computador. E aí eu vejo muitos livros que a letra não me dá condição de leitura. E quando eu vou ler com a lupa, por exemplo, a lupa limita muito a condição de leitura da gente. Que você vai pegando fragmento, né, do texto ali e você vai ter que passar, e isso é incomodativo, isso dá dor de cabeça. Então isso pra mim é uma das coisas mais terríveis que tem, né? Que se eu tivesse uma escolha a fazer, assim, eu gostaria de ler, né, com uma distância razoável ali, sem problema. Outras coisas assim que eu tenho de dificuldade e que eu me ressinto um pouco disso, né? É aquela coisa assim que algumas coisas que eu sempre sonhei fazer, eu nunca pude fazer de forma plena. E eu vou citar um exemplo: jogar futebol. Jogar futebol é uma coisa que eu não poderia ser jogador de futebol entre os videntes, digamos assim, porque a minha baixa visão não me permitiria. E eu não posso jogar com os cegos, porque o cego, baixa visão, não pode jogar com o cego. Tá no meio do caminho, né? Exatamente. Entre os cegos, eles jogam de venda, mas a venda ali é para aqueles que têm algum resíduo que vê luminosidade, né? Para equiparar, para ninguém ter vantagem nenhuma. Mas o baixa visão tá proibido de jogar. Então, é uma das coisas assim que eu sempre senti bastante. Então, mais ou menos assim que eu colocava. E aquilo que eu já contei no programa anterior, né, que eu sentia assim que se eu enxergasse bem, eu poderia ser um narrador de futebol no estádio, por exemplo. Coisas dessa natureza que acabam me fazendo falta no dia a dia. E nem tanto relacionado a dificuldades do dia a dia, entendeu? Sim, entendi. Mas a gente já conversou que hoje em dia já, né? Eu já tô vendo uma luz no fim do túnel. Minha baixa visão tá me permitindo ver uma luz no fim do túnel. E você, Lala? E olha só, eu tô vendo junto essa luz aí. Depois vocês contam essa luz aí. Tomara que não seja um trem, né? Só não pode ser a ayahuasca, né? Mas tá bom. E você, Lala? Não, eu não consigo estabelecer esse comparativo, né, de e se você pudesse voltar, né? Pra mim não tem voltar, porque eu enxergo assim desde que eu nasci, né? Eu tive 2 experiências em que eu fiquei sem enxergar nada, mas ambas foram muito rápidas, então não dá pra eu, né, falar assim. Só o que dá pra falar é que eu passei muita raiva. Entendi.
Porque, assim, como não deu tempo de eu ser treinada, né, pra fazer as coisas como pessoa cega, então eu não aprendi as coisas. E aí eu, né, tive muita dificuldade. Na primeira vez eu era criança, então não tinha que preocupar com celular, essas coisas, mas não tinha autonomia nenhuma para me locomover. A segunda vez foi agora já adulta, eu, né, conseguia me locomover com bengala e tal, mas mexer no celular para mim ficou impossível, porque eu achava muito difícil, né? Usar o leitor de tela. Então, assim, essas dificuldades que eu tive enquanto não enxergava nada, e agora enxergando pouco, eu tenho dificuldade com a falta de visão periférica. Então, por exemplo, quanto mais para mim é pior, não é melhor, porque quanto mais mais tempo eu vou levar para fazer a varredura da tela. Não sei se você usa o leitor, Lala? Não, eu não uso leitor de tela, porque assim, para minha percepção de hoje, ele me toma tempo, e como é um recurso que hoje eu não preciso dele, gente, não é, nossa, então você nunca vai usar. Não, é a sua experiência. Entendi. É só pra saber, né? É bastante subjetivo, né, gente? Isso. Vamos entrar nas tecnicalidades. E eu costumo brincar assim, né, que a gente é a Hannah Montana ao contrário, né? A gente não tem o melhor dos dois mundos, a gente tem o pior, porque a gente não, pelo menos na minha vivência, a gente não consegue se encaixar em nada, vai pegar assim, esse negócio aqui tem recurso de acessibilidade. E às vezes é um recurso de acessibilidade que funciona muito bem para pessoa cega, mas para pessoa com baixa visão ele já não vai funcionar. Sim, por exemplo, vamos usar, né, aplicativos. Aí eu acho que é uma dificuldade que todos nós aqui temos. Gente, por que diabos eu tenho que fazer a minha verificação em 2 fatores, tirando foto do meu rosto toda santa vez? Pois é, nossa, gente, isso é uma praga. Isso é uma praga pra todo mundo, né? Ainda daria pra passar um leve pano se fosse assim, não, vai ser uma vez só na hora de instalar o aplicativo. Tá, beleza, eu chamei a pessoa aqui, ela me ajudou uma única vez e tá bom, depois dali pra frente eu vou com Deus. Mas não é assim. Na maioria dos casos não é assim. Não é assim. E fica sem abrir o aplicativo por um tempo pra você ver, vai pedir de novo. Tem que fazer de novo. O povo acha que a gente anda assim com um James do lado, entendeu? Que fica segurando o celular na nossa frente. Não, mas o povo não acha nem isso, Lala. O povo nem considera que existe baixa visão ou cego. É só cego, na verdade. A gente não é nem gente, né? Não, Aí eu, até aproveitando o parênteses, né? Ano passado começaram a usar os cordões de girassol, né? Das deficiências ocultas e tal. E eu fiz um pra mim. Porque, na boa, eu nem em todo lugar eu quero ir com bengala. Não é porque eu tenho vergonha da bengala, não é porque nada disso. É porque eu não quero carregar a bengala. É só por isso. Sim, porque no teu contexto aí, você assim, não precisa sempre. Beleza. Eu boto o cordão e as pessoas hoje em dia já reconhecem de parte. Pronto, não, mas também é um negócio que tá só de 2023 pra cá. É muito pouco tempo em termos das pessoas aprenderem. Se as pessoas não aprenderam até hoje, né? Bengala verde, bengala branca e vermelha, que dirá um cordão, né? Então, isso que eu ia perguntar. As pessoas sabem o que é esse cordão, por acaso? Ou vão te achar que você é hippie por estar usando cordão de girassol? Na época, houve campanhas de divulgação, tal, a nível nacional. Mas é aquela coisa, teve um pouquinho. Só que tem uma coisa com relação ao cordão que sempre associam com o autismo, né? É uma associação, mas aí tem o cordão do TEA, que é o cordão do símbolo do infinito. Tem vários cordões, na verdade. Esse cordão do girassol, ele foi cordão do pé chama-se tornozeleira. Né? Só pra... Esse cordão do girassol, ele foi pensado para as deficiências ocultas, que obviamente, né, vai incluir transtorno do espectro autista, mas não só, né? Uma pessoa que é surda, aonde que dá para ver nela que ela é surda? Né? Quando ela não te responde. E aí no cordão, eu tô falando coisa séria aqui, para de rir. Ô, Marley, calma. Meu Deus do céu. E aí, assim, nesse cordão a gente coloca informações básicas. Então, por exemplo, tem, né, um nome, tem a deficiência, tem um número de emergência. Nossa, mas é um crachá esse negócio. Que, né? A Zuca tem também, gente. Não é só um cordão de girassol que você bota no pescoço, ele é um crachá, efetivamente. Ô, Soninho. Pois não. Aqui no centro de São Paulo tinha aqueles caras que vendiam ouro e ficavam aquelas placas, uma na frente e outra atrás. Entendeu?
placa gigante, né? Ó, eu vou dizer que teve uma vez que eu mandei fazer uma tem camiseta. também, ó, todas essas informações. Teve uma vez que eu mandei fazer uma camiseta que tava escrito atrás dela: não estou te vendo, saia da minha frente. Ai, meu Deus. Ai, gente. Não, A minha mãe ficou indignada. Não, atrás devia estar escrito assim, não te vi, anote a placa. Devia estar escrito assim. Eu não lembro se era na frente ou se era atrás, mas estava escrito alguma coisa assim. Mas seria legal você falar assim, não tô te vendo, segue meu arroba, né? Isso, exato. Hoje é assim. Depende eu pensei que ela lá ia falar, mas... que eu não quero que entre no meu arroba e assim. A Lala tem um tom indignado, né? Assim, eu achei que ela ia falar do preconceito que alguns cegos têm com baixa visão, porque isso existe também, tá? Existe muito. Existe muito. Aliás, cara, minha cara de morte. Então, eu quero saber essa história aí. Conta essa história. Depois o Soninho conta. Porque assim, pra ser... depois eu conto, não vai fugir muito do tema, mas eu conto depois. Não, se você quiser resumir, pode resumir. Já começou, resume aí, vai. Não, a história, pra ser bem breve, assim, lá, quando, em 2016, que o projeto da Bengala Verde veio pro Brasil, e aí eu fui convidado pra liderar esse projeto. E aí eu fui entender o que era Bengala Verde, eu fui procurar saber por que ela aconteceu, qual o objetivo, né, o que estava acontecendo nos outros países, né, porque já nos outros países tinha a lei da Bengala Verde, e aí as coisas foram acontecendo aqui em São Paulo, no Brasil, e foi tomando espaço. E aí eu lembro que quando a gente foi na Reatec fazer dentro da Reatec da feira, pra quem não sabe, é uma feira de reabilitação que tem aqui em São Paulo, e a gente juntou muitas pessoas com baixa visão e fez uma caminhada pela feira com apito, bexiga. Ah, eu lembro disso. Pra chamar a atenção da feira, das outras pessoas com deficiência, existe a pessoa com baixa visão. Porque até então, aqui no Brasil, a pessoa que tinha problema na visão era cega, né? Não, e a gente tem que entender que tem muito mais pessoas com baixa visão do que cegos no Brasil. Mas, por exemplo, de 2016 pra cá, você acha que fez alguma diferença? Eu falo assim, no seu andar na rua, as pessoas olham pra sua bengala verde e sabem. Porque a minha bengala, por exemplo, é preta. E eu tenho uma rosa. E eu tinha uma Eu tenho uma também. Eu tenho um cachorro preto e uma bengala rosa. Eu acho assim que as pessoas ainda têm a dificuldade de registrar a informação bengala sair da frente. A minha é laranja. É lindo. Eu desde o início sempre fui contra esse negócio de bengala verde, pra falar a verdade. Acho bobagem a bengala. Bom, mas vai aí, Soninha, resume. Mas Sony, continua a história. Deixa o Soninha continuar. Quero saber quem é o matador. E aí, o que aconteceu? Então, a gente começou a expandir a ideia da bengala verde aqui no Brasil, né? Até porque muitos estados brasileiros com várias instituições não atendia pessoas com baixa visão, só atendia pessoas cegas. E aí, é muito legal ouvir a Renata falar, né? Que, ela só foi procurar o Benjamin quando ela ficou cega mesmo. Pois é. Porque até então, ela não sabia que o Benjamin podia atender ela com baixa visão. Sim. Né? Então, porque até hoje muitas instituições aqui no Brasil tá lá, tal, para cegos. É verdade. Ele falou isso até, né? E nunca assim, para baixa visão. E aí começou a tomar um corpo esse projeto, porque muitas pessoas começaram a se identificar. Tanto é que o próprio Laramara hoje vende muito mais bengala verde do que branca. Né? E o Laramara só começou a vender bengala verde porque viu que muitas pessoas estavam querendo fazer parte desse movimento. Aí começou a incomodar, né, Soninho? Começou a incomodar, porque o projeto começou a virar lei nacional, lei estadual, municipal. Lei estadual, municipal, em vários lugares. E aí muitos cegos, conservadores, começaram a me ameaçar, dizendo que eu estava dividindo a classe de cegos no Brasil. Exato. É porque a classe já não era dividida. Não, imagina, a classe é tão unida, gente. Vocês nem sabem. Sim, é unida. Super unido. E o que eu estava fazendo era um serviço à sociedade brasileira. Ai, meu Deus. Absurdo. Mas, ó, eu queria pegar o gancho
disso aí, Soninho, você tá contando aí, pra perguntar uma coisa pra Rê, se você citou a Rê aí na tua fala e tal, e eu queria pegar uma coisa que ela falou, pegando o gancho do que você falou. A Rê citou antes, Rê, que assim, pra você foi um alívio você não enxergar mais, né? A tua visão fechou, pra você foi um alívio. Esse alívio, por acaso, se deveu ao fato de que ser baixa visão para a sociedade é uma coisa confusa? Olha, nunca tinha pensado nisso. Pode ser que tenha passado por isso, sim, mas eu sinto mais na confusão que a baixa visão me causava, né? Tipo isso. E é claro que tudo, como a gente está falando desde o início, tudo depende do contexto, tarará. Eu, morava com os meus pais, geralmente saía com a minha mãe, tinha a companhia dela para tudo. Então eu tinha uma vida eu estava ali, no aconchego do lar. Sim. Protegida, com todo o apoio familiar, aquela coisa toda para vivenciar aquilo. Na bolha. Eu estava numa bolha, realmente. E mesmo depois que eu fiz a reabilitação, eu ainda fiquei muito tempo, depois que eu já estava cega e tudo, que eu não saía sozinha. Eu não tinha coragem, tinha medo de sair sozinha com a bengala. Eu achava assim, bengala? Só uma bengala? O que essa bengala vai fazer por mim? Eu não enxergo porra nenhuma. Sim. Eu tinha medo. Então, eu acredito que esse alívio foi muito especificamente em relação à visão. Eu nunca tinha pensado nisso que você falou. Talvez de uma forma inconsciente pudesse ter essa questão, sim. Porque eu ouvindo aí a Lala, eu justamente ia comentar isso, ouvindo a Lala e ouvindo o Sony, é que essa questão que a sociedade não identifica, né? O senso comum, pro senso comum, isso é uma coisa que a minha oftalmo me falou lá na época que eu tinha baixa visão, fazia acompanhamento em Belo Horizonte, e ela, numa questão assim de laudo que eu precisei, uma coisa qualquer que eu não me lembro agora, em relação a trabalho, alguma coisa assim, ela falou, olha, as coisas nesse aspecto são um pouco complicadas, porque as pessoas não entendem que existe baixa visão. Elas acham que ou você enxerga, ou você não enxerga. As coisas são binárias, né? Mas o problema, mas tem um problema aí, que eu acho que eu vou colocar pra vocês refletirem. Não é que a sociedade não reconhece a baixa visão, é porque as pessoas com baixa visão nunca se identificaram. Será? Não, Sônia, mas eu tô te falando. Eu me identifico. Não, eu te falo agora, assim, no sentido, vocês talvez já tenham passado por isso. Quando eu tinha baixa visão, até mesmo depois, durante o tempo que eu tinha baixa visão, quando você encontrava uma pessoa, você estava conhecendo a pessoa naquele momento, e você fala, não, eu tenho você não enxerga? Eu enxergo um pouco, eu tenho uma doença que eu nasci. Como é que é isso? Eu tenho retinose pigmentar, que tira a visão periférica, eu tenho dificuldade à noite e tal. Menina, eu também tenho eu uso óculos. Tem hipermetropia, né? Se eu ficar sem óculos, eu não enxergo nada. Aí quantos graus tem seu óculos? 2. Então, tipo assim, as pessoas se identificam com a baixa visão, sendo que elas têm uma correção. Baixa visão não é isso. Exato. Tá, mas aí vamos perguntar pra quem... Eu acho que vale a pena. Isso que eu ia falar. Desculpa, Guina, de cortar, porque eu ia chamar você pra conversa. Vamos perguntar pra quem tá vivendo isso, porque eu já vivi isso, né? Mas... Puxando, Guina, você acha que você, como baixa visão, pela sociedade que a gente vive hoje, você é invisível como baixa visão? Eu não sou invisível porque eu uso um óculos fundo de garrafa, né? As pessoas logo percebem a situação. Agora, o Sony toca num ponto que eu acho interessante. Claro que a gente não pode generalizar, mas existe, sim, uma dificuldade do baixa visão se entender e se aceitar. Se posicionar também, isso é né? muito corriqueiro, se posicionar. Então o cara muitas vezes não enxerga direito, passa perrengue, tropeça na rua, mas ele quer posar de cara que enxerga bem. Então o cara às vezes, pra sociedade como um todo, quando ele tá convivendo no meio do cego ali, de boa, é baixa visão como todo mundo. Quando ele tá no meio da sociedade, ele quer parecer pras gatinhas que ele enxerga bem. E aí, às vezes o cara ele passa algumas vergonhas de graça, né, por causa disso, porque você querer parecer o que você não é, você sempre vai ter um transtorno, não tem jeito. Sim. E eu não vou ser hipócrita aqui de ficar dizendo, as pessoas fazem. Eu já fiz isso.
Eu já fiquei, por exemplo, período da vida, assim, na adolescência, até os 17 anos, que eu não queria usar óculos em público. Eu usava óculos só para leitura. Eu queria caminhar pela rua sem óculos. E de óculos eu já tenho uma dificuldade tremenda, imagine sem óculos, né? Então, essa invisibilidade, muitas vezes, do baixa visão, tem a ver com isso. E tem a ver também com a dificuldade, muitas vezes, que as pessoas com baixa visão têm de inserir nos contextos. Porque a gente tem nas entidades, realmente, essa coisa de uma predominância da pessoa cega, né? Até pelo nome que identifica, né? Instituto Paranaense dos Cegos. Só que a gente percebe também que a pessoa com baixa visão não quer muito participar ativamente da política dessas entidades. Porque ela não é cega, né? As pessoas a gente conhece. Exatamente. E ela não. E ela, assim, então ela fica meio que nesse limbo, né? De não participação. Ao mesmo tempo, ela precisa de algumas coisas que somente enquanto movimento a gente consegue, né? Durante muito tempo, por exemplo, eu utilizei passe livre, né? Para andar de ônibus aqui na minha cidade. Querendo ou não, eu precisava de uma entidade, né? Então, às vezes, eu pensava na entidade somente nesse momento. Hoje em dia, eu tenho uma participação bem ativa em termos de instituição, né? De associação aqui em Curitiba, né? Também pela UNCB e tudo mais. Mas durante muito tempo eu quis meio que manter distância, assim, porque eu também não me sentia no contexto, entende? Mas a gente estava até... Só um ponto aí. Calma. A ordem, pela ordem. Vamos lá. Ju que não falou ainda, tá esperando pra falar. Fala aí, Ju, depois Soninho. Não, na verdade, eu só ia fazer um parênteses até do que o Guina tava falando, que ela que homem. Então, Nossa! Ai, você... Bom, então, a gente tava conversando até esse final de semana sobre isso, que tipo assim, o baixa visão muitas vezes, com o cego, ele enxerga, né? Ele quer passar de, nossa, eu enxergo e tal. Sim. E diante o que enxerga, o que enxerga normal, eu sou cego. Exato. Então passa né? Então tem assim, eu sempre falo que o baixa visão, ele tem uma condição muito delicada, porque ele nem vai ser cego nem enxerga direito, então é uma crise, né? Porque tá no meio do caminho, né, Ju? Então é que a gente tá falando. Tá no meio do caminho. Porque então o que o Guina falou aí, só rapidamente fazendo um parênteses, eu só fui parar de dirigir porque quando eu saí, uma última vez pra dirigir, tinha uma pessoa do meu lado e tal, eu só parei de dirigir porque a pessoa puxou o volante e falou assim, você tá na contramão. E eu não tinha percebido que eu tava na contramão. Entendeu? Então assim, eu só parei de dirigir por causa disso, porque senão realmente eu ia fazer um strike em algum lugar. Mas a gente não quer se definir como baixa visão, entendeu? Assim, eu passei por isso também, né? De, essa questão que a Renata falou de, explicar, que saco, como é que você enxerga? O que você enxerga? Ai, que saco, gente. Então, assim, aí eu jogo a pergunta pra Lala, que uma coisa que ela falou ali no grupo, né? Que na opinião dela, o cego teria mais autonomia, alguma coisa assim que ela falou. Seria por essa confusão, Lala, de você ter que ficar explicando toda hora, baixa visão, eu enxergo, eu não enxergo, então eu vou ficar cego logo de uma vez, que é mais fácil e tal. Seria mais ou menos nessa linha? Como diria Jack Stripador, vamos por partes. Lala, antes de você falar, só me responde uma coisa. Quantos dedos tem aqui? Se não tiver faltando nenhum, são 20. Agora, se tiver faltando algum, aí eu já não sei. Se for companheiro, tem 19. Não é o Lula que tá perguntando. Não é ele que tá perguntando, não. Mas então, eu acho que assim, embora exista um número maior de pessoas com baixa visão do que de pessoas cegas, é o que nos sugerem as estatísticas. Não, sim, é um fato. Eu falei lá no começo. Calma, gente. Eu falei, respira. Existem muitas maneiras de se ter baixa visão. Eu acho que daí vem a dificuldade de se organizar um movimento, porque o que vai ser pauta para mim, enquanto pessoa que não tem visão periférica, não vai ser pauta para uma pessoa que não tem visão central. Sim. E é complicado você conseguir organizar esse bando de gente que tem diversas condições de enxergamento é bom, hein? De enxergação, né? Mas tá bom, mas deve ter um ponto de inflexão. Deve ter um ponto de inflexão aí. Mas eu penso assim, que pra questões práticas, tipo, nossa, eu tô pedindo um Uber, eu falo que eu sou cega. E falo como eu tô vestido, que é muito fácil, é mais fácil. Agora, se eu tô, com mais disposição e tal,
né, igual a Rê falou da questão lá de você tá conhecendo uma pessoa nova. Cara, se eu pretendo me relacionar com essa pessoa, eu preciso que ela entenda qual que é a minha condição visual. Então eu vou ter que parar e explicar pra ela. Lá vai textão, né? Lá vai textão, né? Até que não, porque eu uso a explicação da câmera. E ela, assim, se alguém quiser usar, ó, quem tem glaucoma congênito e achar que vale, pega aí. A gente, né, temos a webcam dos computadores de TV de tubo, lá de antigamente. Nossa, ela relacionou webcam com TV de tubo. Tá bom. Uai, tá bom. O monitor do computador era de que, Scalabrini? Não, com o webcam, não. Não, é um pouquinho mais moderno isso aí, né? Um pouquinho mais moderno. Mas tá bom, vai, continua. Tem uma tecnicalidade aí. Mas ó, uma coisa bem interessante pra colocar, é assim, uma pena que o Bruno não tá aqui, né? Não tá participando, mas o Bruno é um... O Bruno não está entre nós. O Bruno foi responsável, né? E ele fez um trabalho muito legal de divulgar a bengala verde pra todos os aeroportos do Brasil. Ah, sim, verdade. Né? Então, hoje, todo o transporte público de metrô e trem, todo no Brasil inteiro sabe o que é a bengala verde e o que é a bengala branca. Significa. Então é onde você mora, porque aqui onde eu moro não tem. Não, mas é que talvez na terra do Piqui não chegou aí. É que eu acho que não tem metrô aí. Tem, não? Terra do Piqui. E é uma coisa interessante que, assim, ó, da mesma forma que só vai, antes de qualquer movimento, qualquer movimento dar certo, pessoas com deficiência no Brasil, primeira coisa que precisa acontecer é as pessoas com deficiência aceitarem o movimento. Ah, sim. Então, as pessoas com baixa visão, elas precisam se identificar, se é bengala verde, usar a bengala verde para falar para a sociedade quem nós somos. É a mesma coisa. Eu acho que até nem precisa usar bengala especificamente, mas a pessoa tem que se identificar, né, Soninho? No mínimo, né? Então, mas, por exemplo, é a mesma coisa o cordão de girassol. Só vai funcionar se as pessoas usarem. Não, tudo bem. Você permite um gancho nisso que você falou, e eu acho que também acrescenta isso que você tá dizendo, Sônia. A gente não pode ter medo de se expor, sabe? Eu vou contar um exemplo. Recentemente, onde eu trabalho, eu tava numa sala fazendo meu trabalho normal e tava tendo uma reuniãozinha na outra sala. E aquelas paredes de divisória de madeira, então a gente escuta o que acontece lá do outro lado. E eu escutei quando um dos secretários da administração disse assim, ó, eu não quero que o doutor Aguinaldo faça essa tal coisa aqui, porque ele é mal educado, ele passa pelas pessoas no cumprimento. Putz, eu já passei por isso. Que mais. Puta, é foda. Aí eu captei, ouvi e cheguei e falei. Cheguei e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, você tá falando isso a respeito de mim, talvez porque você não me conhece, mas eu sou baixa visão, eu tenho dificuldade realmente de reconhecer pessoas, né, então eventualmente eu vou passar mesmo e não cumprimentar. E pra ajudar, ainda fiz aquele textão grandão assim e joguei no grupo. Foi verdade. Não, e eventualmente eu vou usar esse artifício pra não cumprimentar mesmo, porque eu sou mal educada. Não, beleza. Mas assim, eu já passei por isso também, passei por folgado. O Fernando é folgado. Pô, passou aqui, não cumprimenta, escambau. Mas olha que interessante. Vocês já passaram por uma. Por que ela tá falando sozinha, conversar com o manequim? Olha esse ponto pra você pensar. Se o Guina tivesse, desde o primeiro dia de trabalho, chegado com uma bengala verde. Sim, assim, seria mais fácil. Essa bengala porque é baixa visão, eu uso. Ele podia usar da forma que ele quisesse. Muitas vezes até fechada. Mas se desde o primeiro dia ele tivesse falado isso não teria acontecido. Não teria, porque isso aconteceu comigo. Eu entrei como pessoa com deficiência no processo seletivo que eu fiz. Todas as pessoas durante a integração lá, eu não entrei sozinha, entraram, né, dezenas de pessoas no mesmo processo seletivo, passaram pela integração, todo o RH sabia, todo mundo sabia quem eu era, que deficiência que eu tinha, e ia de bengala, voltava de bengala. Até hoje as pessoas não sabem lidar com minha deficiência de trabalho. Não, mas você sabe que essa não questão, a questão também da... Desculpa, Guina, só fazer um... bem rapidão, assim, bem rapidão. Essa questão da bengala, ela também traz outro problema pro baixa visão e que às vezes é difícil de lidar. O cara vê você com uma bengala e ao mesmo tempo ele vê você enxergando alguma coisa. Eu já... É verdade. Da pessoa você é um cego
tudo bem, que você tá se fazendo de cego. Sim. Tá dando pegadinha, né? Mas falta informação na sociedade. Aí eu tenho que concordar com o Sonic, é o seguinte: se a porra do movimento da bengala verde tivesse realmente pegado, de fato, a pessoa iria olhar pra você com bengala verde e falar: ah, tá, entendi, você é baixa visão. Ah, tá, ele tem baixa visão. Beleza. Mas aí é o que eu falo assim, de quando o movimento quer pular as casinhas, eu falo, gente, a gente tá algumas casinhas atrás no jogo. Não, sim, concordo. Vamos como é que é? Estabelecer aqui cores de bengalas, né? Códigos específicos para cada bengala, etc. A gente tinha que ter estabelecido bem o código bengala, a pessoa tem alguma dificuldade de visão. Ou ela não enxerga. Isso sozinho já não é bem estabelecido até hoje. Não, porque tem gente que chama a bengala de varinha. Você esqueceu sua varinha ali, ó. Uhum. Tem muita gente que assim, vê você se aproximando com a bengala varinha de conta. Não se move. Sim. Então, assim, e eu faço questão de passar por cima da pessoa de propósito. Gente, tem que se tocar. Olha lá, você só voltar um pouquinho. Eu desvio de crianças e velhinhos. Ah, que bom saber. Olha lá, só voltar um pouquinho. Você tava dando exemplo lá, a gente acabou te cortando e tal. Você falou da webcam, você falou da TV de tubo. O que você usa? Como é que você fala aí como é que é a tua visão? Bom, no fim das contas, você vai pegar uma câmera boa e uma câmera ruim. As duas câmeras vão tirar a foto da mesma coisa. Só que uma vai estar com uma baixa resolução e a outra com alta resolução. Alta resolução, a pessoa que enxerga muito bem, baixa resolução, a pessoa que enxerga muito mal. A gente tá vendo vulto, a gente tá vendo menos, a gente tá vendo coisas diferentes. Não, a gente tá vendo exatamente a mesma coisa. Ai, que maravilhoso. Então, eu vou começar a usar esse exemplo agora. Eu vou falar assim, ó, você sabe a webcam? Sei, então tá. Sabe câmera boa? Sei, então desliga as duas. É a minha visão. Você sabe que eu vou sair desse episódio magoada, né? Ótimo. Aí cumpriu. Mas é a minha visão, não é a tua, é a minha. Ué. Cumpriu pro eu. Ou eu posso usar outro exemplo, Ju. Ó, é assim, ó. A Ju e a Renatinha também são desse tempo. O Sônia é novinho, né? Não é desse tempo. TV de tubo. Eu sou de 2000 pra cá. Isso. TV de tubo com aquele bombril na ponta. Só tira o bombril. Essa é a minha visão, entendeu? Aguinaldo, a minha visão é dessa aí do bombril. Tudo bem pra você? Não vai, tem que pensar. Pra fazer certas coisas não precisa enxergar, né? Graças a Deus, né? Opa! Mas tem muitas pessoas que não acreditam. Não acredito que... Não acredita? Que não dá pra fazer? Ah, sim, tem. Que não dá pra fazer. Sim. É mesmo? E essa pessoa que não acredita que a gente não faz é a mesma pessoa que não tem medo de lidar com a gente, é a mesma pessoa que fala que é varetinha, é a mesma pessoa que não consegue. É essa pessoa. E aí, essa pessoa, ela só vai aprender a partir do momento que nós, não sei se vai ser na nossa geração, na geração que tá chegando, tem que fazer alguma coisa pra falar quem nós somos. Não, com certeza. Mas o culpado de tudo isso não é a sociedade. O culpado somos nós. Eu discordo um pouco. Não somos só nós, não. Eu também. Não somos só nós, não. Eu também discordo um pouco. Eu discordo também. Fala aí, Rê. Fala aí, Rê. De educação. Eu acho que é uma questão de educação, estrutura. É o passo atrás que ela falou, né? Machismo, racismo, tudo isso. O capacitismo também é estrutural. Sim. Ouvindo vocês falarem da questão da pessoa com baixa visão se assumir, né? Se identificar como pessoa com deficiência. Quando eu tinha baixa visão, vocês acham que eu queria pensar em mim como uma pessoa com deficiência? Não, claro que não. Com certeza não. Eu vou ficar curada. Eu tô procurando um negócio, tem umas pesquisas aí que estão fazendo aí no Japão, na Alemanha, na casa do cacete, que vão fazer eu voltar a enxergar. Eu não sou pessoa com deficiência, não. Pois é. Não, muita gente quer ficar com isso. Tem que contar pessoas com deficiência por ocasião, né? Você tem deficiência? Não, mas a cota do concurso, quero. Sim. Exatamente. Sim, mas... eu não tenho deficiência, mas eu não me considero deficiência, mas eu vou lá pegar o bilhete
único. Mas olha, eu não tô tenho falando... deficiência, mas eu vou lá comprar o meu carro com isenção. Sim, Cara, sim. eu acho que essa pessoa que faz isso, então. ela já avançou uma casinha, como diz a Lala. Ela já avançou uma casinha. Até no contexto esportivo. A pessoa que só é deficiente, às vezes, ela avançou. Peraí, gente. Pela ordem, deputada Lala, por favor. Prossiga. Não, é porque a Renata falou assim, então essa pessoa avançou. Calma, quem avançou? A pessoa que só se faz de deficiente, ela é deficiente só às vezes? Ela avançou no sentido de avançou pro precipício, né? Não. Gente, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô dizendo que quando eu chego no momento em que eu aproveito as vantagens de ser uma pessoa com deficiência, né? Apesar de não me aceitar como tal, eu já avancei uma casinha. Porque quando eu tava uma casinha atrás, eu não aceitaria nem isso. Sim, entendi. Nem isso. Quando a rejeição ainda tá grande, eu não faço parte de cota nenhuma. Eu não sou pessoa com deficiência. Sim. Faz. Não, eu não vou pegar. Só que o problema é que isso tira a oportunidade de pessoas que, vamos dizer aqui, entre muitas aspas, se teriam mais direito, aspas, mas a pessoa não pensa nisso. Ao benefício. E aí, por exemplo, uma pessoa que, né, perdeu o dedinho. Não, mas a Renatinha tá falando de uma pessoa que é deficiente. Ela tá falando. Não é isso, Rê? Falando da aceitação. Olha só, sim. eu tô falando, gente, da aceitação, a minha aceitação. Eu me aceitar como eu não era, por exemplo, eu não nasci com deficiência, quer dizer, eu nasci com a retinose, mas eu não sabia que eu tinha retinose. Então, assim, eu nasci, vamos dizer, né? A criança nasceu, que lindo, nasceu com saúde. Nasceu perfeito com saúde, não é isso que as pessoas falam? Sim. Então, assim, eu nasci perfeita com saúde. Eu só adquiri a deficiência depois. Aí, eu me aceitar. Mudei de categoria. Eu era pessoa sem deficiência, agora eu sou pessoa com deficiência. Certo. E eu acho, vou mais fundo, a pessoa que nos rejeita, que não sabe lidar com a gente, que olha pra gente cheia do capacitismo, de pena, de não sei o quê, todos os equívocos que as pessoas têm, isso nada mais é do que rejeição. Sim. A pessoa olha pra mim e pensa assim, já pensou se eu ficar cega? Exato. Fala mais sobre ela, tem né? gente que fala, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês. Da pessoa olhar e dizer, menino, se eu ficasse cega, eu me matava. Não, eu acho que Vocês já ouviram a pessoa isso? nem espera a gente passar, né? Ela fala pra gente ouvir. Isso. É a mesma rejeição, gente. Se essa pessoa que tá falando isso, ela adquiriu uma deficiência, ela não vai se aceitar com facilidade. É ser humano, somos todos nós. Faz sentido, porque teve uma vez que eu tava no workshop de uma empresa, uma multinacional americana, e aí do lado do Diálogo no Escuro, e nós estávamos lá em 5 pessoas cegas, fazendo workshop, falando sobre inclusão, sobre diversidade, aceitação, tudo sobre isso. Aí o cara pegou no final, levantou a mão e falou assim, olha, vocês vão me desculpar, mas pra mim o que vocês estão falando é uma puta de uma... não é uma verdade, não acredito no que vocês estão falando, porque se eu perdesse minha visão, eu me mataria, e eu não conseguiria hoje, eu sou casado, eu não conseguiria hoje transar, ele falou exatamente, transar com a minha esposa, sem olhar a cara dela e não ver a cara dela com a reação. Você falou, querido, o olho não tá no seu pau, né, querido? O olho tá um pouquinho mais pra trás, pode ser, mas no pau não tem olho, né, querido? Então, claro que vai ter pessoas como essa que jamais vai aceitar, jamais vai entender, Mas jamais vai aceitar, Soninho, até ficar. Só que aí... jamais também é muito tempo, né? Jamais é muito tempo. Mas assim, mas aí eu penso assim, vamos fazer um paralelo com a questão do LGBTQIA+. Esses caras se organizaram. Sim, na questão da organização, concordo. Esses caras fizeram eventos, e hoje você pega uma criança, assim, a Juscelene, a Renata, trabalhando lá no Diálogo, criançada, molecadinha de 12, se assumindo homossexual. Sim, entendeu? Sim. Então, precisamos sair do armário, gente. Porque viu pessoas... que delícia! Então, houve uma liderança lá atrás que fez com que hoje eles se sintam confortáveis a poder se assumir. Agora, quem é essa liderança na pessoa com deficiência? Pois não tem, ainda. mas...
sei lá, né? A gente Mas tem não que fazer. A gente tem que como fazer. ter uma, né? Não tem como Não, ter uma liderança mas- no movimento das pessoas eu com acho deficiência. Não tem como. Acho Mas eu tô falando assim, Uma gente, não, não, mas- não é alguma liderança. Você pode ter, sei lá, Não, que mas o que eu tenha tô querendo uma dizer, liderança o que eu tô por querendo bairro, mas dizer- não tem nenhuma. É, Só, mas. eu tô querendo dizer que, tipo assim, não dá veja, pra tem pegar várias que nem- lideranças. Pela Você ordem, tem pela muitas ordem. lideranças. Deputado Aguinaldo Borcati, a sua palavra é sua. Pela ordem. Não, tem muitas lideranças, tem muito. Hoje você tem uma visibilidade muito grande, você tem a TV aberta mostrando o jogo de futebol de cegos, você tem várias entidades mostrando a cara aí na sociedade. A gente tem uma visão muito pessimista do movimento. Tem de aquela pessoas com propaganda que eu não deficiência aguento mais visual. assistir na televisão também. É claro que tudo é um processo, tudo é muito gradativo. A gente também não vai ter uma mudança assim espontânea na sociedade, mas a gente já tem avançado bastante. Eu não consigo muito aceitar essa visão pessimista de mundo que nós não temos. Mas você não acha que falta lideranças, união, temos Guina? poucos. Não acha que falta união entre Isso, as pessoas com deficiência Esse é o visual? nosso calcanhar de Aquiles. É. Esse é o nosso calcanhar de Eu Aquiles hoje. acho que agora eu Mas aí não é falta de você. liderança, é falta de união, né? Eu Pois acho é, que pois as organizações que nós temos hoje e as instituições, de fato, elas que menos fazem coisa pela gente. Mas É. porque a gente não tá também É. se envolvendo com elas, Sônia. Eu acho que passa um pouco por isso, a gente buscar esse envolvimento, esse engajamento. Eu quero participar das decisões. Muitas vezes a gente vê decisões sendo tomadas, a gente é contra as decisões que foram tomadas, mas E a gente não se quis ir lá manifesta. discutir. Sim, não, concordo. É. Muitas vezes Tá, acontece, isso. o que acontece muitas vezes também, Guina, também podem opinar vocês aí, que é o seguinte, beleza, vamos supor, o Guina inventou algum movimento aí pra unir a galera, tá, beleza, aí a gente entra no grupo do Ai, Guina. adoro os movimentos. Você gosta do movimento do Guina, né? Tô ligado. Mas enfim, Eu gosto. aí, calma, Calabresa, calma. Então, aí... Tá bom. Aí ele montou o movimento, a gente entra no grupo dele, tá, batendo papo com ele, tá, beleza. Aí passa 2 dias, eu vou pra outro grupo e falo assim, você viu aquele filho da puta lá fazendo isso? Nossa, que folgado. Nossa, ele se acha, hein? Cara, tem muito disso na Cegolândia, muito disso na Cegolândia, muito. Sim. Tem. E Entendeu? a gente falou Tem. isso, inclusive, desculpa te cortar, Scala Breso, mas a semana passada mesmo, a gente falou sobre isso, né, dessa questão do, o que? O pessoal lá do Papo Acessível, né? Imagina, Sim, eu não vou ouvir, não vou exibir. Cego enfim, adora né? boicotar outros cegos. Isso, mas tem Adora. demais, tem demais. Adoro. Cego não vota em cego. Se o cara fala assim, eu sou candidato a vereador, o cara não, esse eu não voto. Esse é o grande É. erro, na minha opinião. Esse, pra É. mim, eu acho que, assim, eu já falei isso várias vezes aqui no Papo Acessível, falo isso nas redes sociais, eu acho que chegou a hora, o momento da pessoa com deficiência votar em pessoas com deficiência. Mas sem dúvida, Meu, sem colocar dúvida. vários vereadores, vários deputados, porque também... Vote com carinho. Não é nem Vote no questão Soninho. disso, mas assim, Não, tô brincando. Não, eu tô lembrando seu slogan. eu acho Vote que com carinho, vote no Soninho. eu acho que é na política que a gente consegue... Sim, É com só na certeza. política, modificar né? as coisas. É só na política, Soninho, não tem... Só que assim, ó, se a gente, qualquer um E aqui... ter pessoas boas, né, gente? Não, com É, certeza, tem- é o mínimo, porque né? tem uns pela aí, pelo menos eu não sei se ele se reelegeu, mas tinha um deputado cego aí, que, pelo amor de Deus, a mim ele não me representa. Então, bom, beleza, é Mas que ele assim... não né? representa porque ele é um. Ele é um, que pode exato, fazer, ele é exato, um sozinho. no Mas meio qualquer disso. um aqui que se levantar e falar assim, olha, eu sou candidato, beleza, vou entrar na política, pessoal, ajuda aí, não sei o que, vai acontecer o que o Guina falou. Eu não sei como é que muda isso, mas vai acontecer o que o Guina falou. Ó, você viu os Calabrini lá? Pô, folgado, hein? Não sei o que, ó, tá se achando, hein? Ele acha que vai se eleger? Não vai não, e não sei o que, vai se fuder. Uhum. Pois é. Conheço o Scalabrini. Isso, filha da puta, Fora- não sei o que. Então, com esse argumento, a gente responde que a pergunta lá da Lala, o principal culpado de tudo isso é a pessoa com deficiência. Não, também, Por causa mas é dessas também a atitudes. sociedade, mas Entendeu? é tudo, é o contexto que a gente tá falando aqui. Mas eu acho É o que combo, vamos colocar assim, eu acho que 70-30 pra pessoa com deficiência. Não, acho que é meio a meio. Acho que é meio a meio. Não dá pra colocar Gente, 70-30. Eu acho que é meio a meio. Não tem como.
Eu acho assim, tipo ó. ovo e galinha, porque tem muitas pessoas que nascem com deficiência, que é uma vivência, tem pessoas que adquirem deficiência. Então, assim, por isso que eu não falo, tem como, velho. Eu falo pra você, o dia que tiver essa porra dessa pílula, eu vou tomar, porque eu não aguento Não, mais. mas se for supositório, eu também tomo, chato, Soninha, não tem problema não. Mas é muito chato lidar com essa questão da pessoa com deficiência. Ô, Renatinha. É muito chato, cara. É chato, aqui, ó, é chato. Por exemplo, aqui, ó, rapidão. Eu e a minha irmã, nós duas nascemos com a mesma deficiência. Ela nasceu antes de mim. Então, assim, quando ela nasceu, foi, né, obviamente, um choque, porque ninguém tinha a menor ideia de como fazer, o que fazer, pra que especialista correr e tal. Quando eu nasci aí com o a raio mesma caiu. deficiência, porque eu sou muito especial. Quando eu nasci com a mesma deficiência, querendo ou não, para o meu contexto familiar, foi, aspas, mais fácil. Sim. Embora o meu comprometimento, né, da visão seja maior do que o da minha irmã. Então, assim, você conviver com pessoas, portanto que, assim, a questão do ensino especial, ela é complexa, porque, assim, vamos manter as escolas separadas até quando, né? Porque se você não convive com o diferente, você não acostuma com ele nunca. Exato, concordo. Não, concordo com você, mas eu acho que a Renatinha tem a solução. Renatinha, vamos... Opa! Você que também... pra mim. Você que também ouve Medo e Delírio em Brasília, que eu sei, e é fã também como eu, vamos repetir. Eu vou repetir. Fala devagar, Scalabresa. Oi, desculpa, eu vou falar mais devagar então, peraí. Renatinha, você que ouve o podcast Medo e Delírio em Brasília e é fã assim como eu sou fã, né? Vou citar aqui uma frase que passa lá da Sicília. A gente tá fudido, a gente tá muito fudido, Renatinha Fonseca. É por aí ou não? Em suma, é isso. Mas olha, falando em frase, eu queria dizer uma frase muito interessante que não sei se vocês já leram Feliz Ano Velho, não. Do Marcelo Rubem Paiva. Já li há muito tempo, não me lembro bem. Ele é um cara que ficou tetraplégico na época que fazia faculdade e tal, né? E depois, enfim, teve toda uma reviravolta a vida dele, era um playboyzinho aí e tal. E aí ele escreveu um livro fantástico, né? Feliz Ano Velho. Gente, ele fala uma frase que é assim: eu só descobri que eu tinha preconceito de pessoas com deficiência quando eu me tornei né? Entendi. Então, assim, né? Então, assim, ele achava que não, que tava tudo certo, que era tudo, sei lá, acho que nem passava pela cabeça dele, né? As pessoas com deficiência. Mas não fazia parte do mundo dele, né? Exato. Então, quando ele se tornou aí ele começou a ver que o bicho era diferente, né? Que o buraco era mais embaixo. Uma coisa é a pessoa com deficiência que você ajuda a atravessar a rua, que você vê no metrô, que talvez vai te atender ali rapidamente. Você faz uma boa ação. Outra coisa é a pessoa que você convive com ela, assim. Nossa, não, eu não tenho nenhum preconceito, eu não sou capacitista, mas qual a sua base para ter esse julgamento, né? Com quantas pessoas com deficiência você efetivamente convive ou conviveu? Até a gente mesmo faz, às vezes, né? Fala algumas coisas capacitistas. O preconceito, ele é uma questão inerente ao ser humano, né? É uma questão disso ser trabalhado, porque o preconceito, ele vem, né, dos nossos instintos, ele é até para nos proteger de muita coisa. Só que vivendo... Claro. Só que vivendo em uma sociedade, a gente precisa trabalhar esse tipo de preconceito e como ela lá já falou ali no grupo mesmo, aqui no podcast, quem disse que pessoa com deficiência tá livre de ser preconceituosa, tá livre de ser capacitista, de ser racista. Sim. Isso não existe, né? Mas eu acho... É ser humano, né? Exatamente, ser humano. Eu não sei se vocês assistiram a série da Apple TV Plus, a série C. Alguém aqui? Tá todo mundo que assistiu? Não, eu não sou rica, desculpa. Meu Deus. Assisti a uma temporada. Sim. Sua pobre. Bora, pobre. Sou pobre, mas eu sou limpinha. Cacontibes, eu tenho horror. Me lembrou aquele meme lá. Porra, se isso é ser pobre. Então, eu acho que a gente, pra resolver de fato, tinha que virar uma CI da vida, onde todo mundo é cego. Pronto, aí tá resolvido, entendeu?
Como é que chama? Tipo o livro do Saramago. O ensaio sobre a cegueira. Ensaio sobre a cegueira. É. Meu Então, Deus do céu, hein? É isso. Mas, ó, antes de encerrar... É isso? Muito complexo. É complexo. Soninho quer a Complexo, pílula. Eu também complexo. quero. Então, Pare de a Renatinha tomar também a quer. pílula. A Juscelene quer esfregar Não, o na verdade, gênio. não é pare, Beton. O gênio chama Guina. Que delícia. Eu tô querendo mesmo é arrumar um jeito de ser pobre por um dia. Porque Meu todo Deus. dia tá foda. Porque todo dia tá foda, né? Todo dia tá complicado. Mas, ó, pra encerrar o nosso... Eugênio, você gosta? Esfrega a cabecinha do gênio. Então, aí... Mas pra encerrar, alguém falou, assim, me pergunte, não deixe de me perguntar, porque eu vou esquecer, sobre um tal incidente. Eu não sei nem se tem a ver com a pauta, nem sei, mas vou perguntar. Com um pouquinho de medo, mas vou perguntar. Seja o que Deus quiser. Exato, Eu tinha até esquecido O que disso, foi cara. o tal do incidente que aconteceu ontem que você quer contar no cast? Eu nem o Guino sabe disso. Olha só. Ai, que medo. Ontem eu, me achando, arrumei toda pra ir pra academia, tá, não sei o que, coloquei Nossa, a que Zuca susto, pra fazer um gente. pipi. Eu entendi ontem, minha Xana. Eu falei, nossa, como assim, gente? Ai, que Eu acho que medo! a gente tá precisando fazer uma revisão do nosso vocabulário. Xana. É Xana, só uma não. sugestão. Eu tinha uma gata chamada Xana. Desculpe, Adorava desculpe. Ai, Continua. Uma gata chamada. Bom, eu ia perguntar uma coisa, depois eu pergunto. Bom, enfim, e aí, gente, eu atravessei aqui a rua, coisas que eu acho que só acontecem em Diadema. Aí eu atravessei a rua aqui e tal, e vi a Zuca muito eufórica e correndo pra lá e pra cá, né? Aí eu falei, puxei a guia, encostei, aí, sei lá, tinha uma coisa assim meio estranha, tal. Eu falei, vem pra cá. Aí no que ela fez a necessidade dela, eu agachei, eu falei, nossa, mas que cheiro esquisito, gente. Um cheiro de fezes, mas era cheiro de fezes humana, né? Falei, não pode ser. Não pode. Mas, gente, tanto pode, cara, que foi... Olha, o cego realmente às vezes se fode. Aí eu simplesmente só encostei meu tênisinho, assim, e era mesmo. Eu tive que, voltar pra casa, trocar de tênis. Não. Ai, gente, foi horrível. Foi uma coisa assim. Foi lamentável. Nossa, eu não Dizem que sei. isso dá sorte. Dizem que isso dá sorte. É, exato. É porque... Pra quem? Pra quem cagou? Só se for. É uma sorte você pisar na merda, pelo amor de Deus. É porque o Soninho tá falando isso aí. O intestino está funcionando. Eu pensei nisso, falaram que era dinheiro, né, Soninho? Mas eu não achei nenhum até agora. Os mais velhos, assim, dizem que é dinheiro, sorte. É alguma coisa porque assim, no pode teatro acontecer. se fala merda, né? Quando vai começar uma peça nova, não sei o que, deseja-se merda. Sim. Porque isso lá na época do Shakespeare, isso era sinônimo de teatro lotado, porque os cavalos iam com os cavalos cagavam tudo. Quanto mais merda tinha lá, mais público tinha. Então por isso que desejavam-se merda. Momento cultural. É, exatamente. Fernando Scalabrini também é cultura. Exato. Eu tenho. Mas tá bom, Mas é isso. é. gente. Faço conhecimento Gente, sobre então- merda. Então, olha, Diadema, pelo amor de Deus, Um olha. dolace. que vergonha. Vai, quem falar primeiro pega. Nossa O quê? senhora. Oi? Quem é o cagão de Diadema? A vaca amarela. Quero saber quem é o Cacão de Diadema. Gente, ó, Guina, Ai, obrigado pela ai. participação É isso. aqui no cast. Nós não tivemos a intenção de esclarecer nada, só de confundir ainda mais nosso ouvinte. Mas Só tá tudo ótimo. confundir um pouco Não, mais. pera. Ó, quem tá mais fudido? A pessoa cega ou com baixa visão deu empate. Deu empate tem. Exato, Tá todo exato. mundo fudido no final das contas. Isso, exatamente. Exatamente. Como já dizia meu avô, filho, já que
que você tenha deficiência, trabalhe pra ganhar dinheiro, que com dinheiro fica mais fácil. Isso é outro cast. Boa. Guina, obrigado pela participação, viu? Momento da vida que uma foda mais, uma foda menos. Eu agradeço e quero terminar dizendo o seguinte: baixa visão, cego, um tem mais dificuldade que o outro, um se fode mais que o outro, passam perrengues diferentes do outro, mas vamos nos conscientizar que tá todo mundo no mesmo barco. Com certeza. E vamos tentar lutar por uma causa em comum. Então, eu pensei que ele ia falar. Peraí, merece até ó. Eu diria de outra forma. Eu não acho que a gente esteja no mesmo barco, mas a gente está no mesmo rio. Boa. O barco tá furado. É uma outra visão. Boa. Eu acho assim, ó. Falando, não, barco do baixa visão, pelo menos tá andando pra frente. Não, eu acho assim, ó. Pra resolver de vez, apaga a luz, todo mundo, tira a roupa, tá tudo certo. Tá tudo resolvido, gente. Tá maravilha. Ai, meu Deus! Eu achei. Gente, tá chegando o dia, tá chegando. Ai, meu Deus. Eu achei que ele ia fazer uma declaração de amor pra mim. O quê? O Scalabrini? Não, o Guina. Que isso, gente? Eu também não entendi essa. O tema não é amor. Isso. Não é. É em junho. Em junho. Em junho a gente volta. Isso. Não, em junho a gente volta não. Semana que vem a gente volta. Mas em junho a gente volta com esse tema. Entendeu? Semana que vem a gente tá... Deixa eu fazer uma declaração de amor. Tá, fala. Deixa eu fazer uma declaração de amor. Faça. Ô Gil Braga, eu quero te ter. Você quer me ter? Nossa! Depois dessa declaração de 1948, depois da guerra, a gente fica por aqui. Valeu, gente. Até a próxima. Se você quiser meter. Tchau, Acho melhor. Tchau, valeu. Até a próxima. Até. Apaga a luz e vamos embora. Isso, apaga a luz e tira a roupa. Apaga a luz e tira a roupa. Da Páscoa que trazes pra mim, olho, 2 olhos, 3 olhos assim. Coelhinho da Páscoa, que bengalas você tem, azul, amarela e vermelha também. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim, olho, 2 olhos, 3 olhos assim. Coelhinho da Páscoa, que bengalas você tem, azul, amarela e vermelha também. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim, olho, 2 olhos, 3 olhos assim. Coelhinho da Páscoa, que bengalas você tem, azul, amarela e vermelha também.